Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1. Esse é de umas passagens das mais importantes. 2 Pedro, capítulo 1. A gente vai ler só do versículo 5 ao versículo 11. Aí no final a gente oferta, a gente ora. 2 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 5 ao 11. Acharam aí? Pode ser que em algumas versões mude algumas palavras, por exemplo, vocês vão ver ciência, outros vão ver conhecimento, mas basicamente é a mesma coisa. 2 Pedro, acharam todo mundo? Amém, né? Vamos ler então, irmãos. Vamos ler juntos. E por isso mesmo, vamos lá? E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se em vós houver abundar estas coisas, elas não nos deixarão ociosos nem frutíferos pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, dos inimigos e pecados. Portanto, irmãos, procurai mais a vocação e a lição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim será amplamente concedida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não sei quantos conhecem essa. Eu gosto muito de historinhas, certo? Historinha não é em quadrinho, historinhas que trazem lições de vida, né? Eu não sei quantos já ouviram essa história que eu vou contar aqui, esta passagem, e espero que ninguém escute pela primeira vez. Mas é dito o seguinte: existia uma filha de um jardineiro que vivia se queixando da vida e do quanto era difícil seguir em frente. Ela estava cansada de lutar e já não tinha mais ânimo para nada. Quando um problema era resolvido, um novo aparecia. E isso a fazia se sentir derrotada. O jardineiro pediu à sua filha para se aproximar da cozinha e se sentar. Então ele encheu 3 recipientes com água e colocou no fogo. Quando a água começou a ferver, colocou uma cenoura em um dos recipientes, um ovo no outro e no terceiro alguns grãos de café. Deixou ferver sem dizer uma palavra enquanto a sua filha esperava impacientemente, sem entender o que o pai estava fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou o fogo, tirou as cenouras da água e colocou em uma tigela, colocou os ovos em um prato e, por último, coou o café. Ele olhou para a filha e perguntou: "O que você vê?" "Cenoura, ovo e café", foi a resposta dela. O pai pediu que ela chegasse mais perto e tocasse a cenoura. Ela obedeceu e percebeu que as cenouras estavam macias. Em seguida, pediu que ela quebrasse o ovo. Ela tirou a casca e percebeu que o ovo estava duro. Por último, pediu que ela tomasse um gole de café. Ela experimentou, sorriu enquanto provava o seu doce aroma e perguntou humildemente: "O que significa isto, papai?" O jardineiro então explicou. Os 3 tinham enfrentado a mesma adversidade, que era a água fervente. A cenoura entrou na água forte e firme, mas depois de passar pela água fervente se tornou fraca, fácil de se desmanchar. O ovo era frágil, mas a sua casca fina protegeu o seu líquido interior, e depois de passar pela água fervente, ele havia endurecido. Já o café, depois de passar pela água fervente, havia transformado a água. "Qual deles você é, filha?" A filha responde. Perguntou a sua filha, né? "Quando a adversidade bate à sua porta, como você reage? Você é como a cenoura que parece forte, mas diante da dor e da adversidade se torna frágil e perde a sua força? Você é como um ovo que tem um coração e espírito maleável, mas depois de uma morte, separação ou demissão, você se torna duro e rígido? O exterior continua o mesmo, mas como você se transformou por dentro? Ou você é como o café?
O café mudou a água, que era algo que lhe causava dor. Quando a água ferve, o café atinge o seu melhor sabor. Se você é como o grão de café, quando as coisas pioram, você reage e transforma para melhor as coisas ao seu redor. E a pergunta: com qual deles você se identifica? É uma historinha que ele vai falar assim: todos nós enfrentamos adversidade. Neste caso, dos legumes e do ovo, né? A adversidade qual foi? A água fervente. E você percebe que diante de qualquer adversidade, né, que a gente atravessa, qualquer, se você reage normalmente de três maneiras: ou aquilo endurece você, né? A Bíblia ainda diz assim: por multiplicar as iniquidades, o que acontece? O amor de muitos esfriaria. Então, o que acontece? Se for como a cenoura, começa duro, firme, não sei se você já começou a conhecer alguém assim, mas vem a adversidade, e aí ela começa a amolecer naquelas convicções e decisões, né? Eu mesmo já tive experiência disso. Quando. Oi, papai. Quando minha mãe ficou internada 15 dias lá no EMEC, ano retrasado agora, né? É um momento difícil quando você vê alguém que é um ente querido, principalmente mãe, filho, ou o que for, passando por uma situação, né? E assim, nesse momento, você tem que perceber o que aquilo vai fazer dentro de você, né? A segunda, diz aqui, por exemplo, é o ovo, né? Você vê que o ovo começou bem, por exemplo, cozinhou, ficou rígido, mas a casca ainda continua sendo aquela casca superficial. Ou seja, a diversidade veio, moldou. Só que em vez de tornar aquele, vamos dizer assim, aquele ovo, na verdade, o que aconteceu? Ele não mudou nada. Mudou por dentro pelas coisas que aconteceram e ficou mais duro. Quer ver um exemplo? É que em alguns anos na igreja, alguns anos, já pelo menos se frustrou com alguma coisa da igreja, né? Eu duvido que não tem ninguém, tipo, se tem uma pessoa aqui que não tenha nada que nunca tenha reclamado a respeito da igreja. Não precisa ser videira, não. Pode ser a outra igreja ou qualquer igreja, né? E por último, como diz aqui, que é o que ele queria mostrar para a filha, é o café. Que durante a adversidade, o grão, né, se misturou com aquela água fervente, se dissolveu, e aí subiu aquele aroma suave e aquele gosto bom, né? Então, isso é o que a gente precisa ser neste ano. Aí Paulo traz isso aqui, que é o segredo, foi uma das primeiras coisas que eu memorizei quando eu me converti, que é o segredo para a gente terminar o ano bem. Quando vocês terminaram de orar aí, Cláudio chegou para mim e disse assim: todos os alvos do pessoal da minha conexão são alvos elevados, são bons alvos, mas se você não permanecer fazendo isso ou pensando nisso, né, ele falou, deu a sugestão, por exemplo, botar no quarto ou botar na parede, a diversidade acaba tirando isso, né? Quantos aqui, não vou perguntar, terminou o ano, tipo, fez vários compromissos, vai ser o primeiro ano que eu vou ler a Bíblia toda. Acabou o ano, né? Ainda bem que tem vários anos pela frente. Então, eu não disse qual ano que eu ia terminar. Outros falam assim, eu fiz vários compromissos com o meu ministério e meu ministério esse ano não foi para frente. Não é referente ao ano passado, né? E várias adversidades vai acontecer este ano também. Mas cabe a nós, no caso, escolher. Porém, eu queria voltar ao texto com vocês aqui, que Paulo, ele diz assim, ó, antes de mais nada, que precisamos fazer o quê? Qual é a primeira coisa que Paulo fala aí? Empregar o quê? Toda a diligência. Né? Paulo, falei, é Pedro, né? Aplicar toda diligência. Para quê, irmãos? Para que a gente possa avançar este ano, passo a passo, na graça de Deus. Aí ele vai fazer a salada dele. Para a nossa fé, precisamos acrescentar o quê? O que diz o texto? A virtude. A virtude é a excelência. Como é que você acrescenta excelência à sua fé basilar? Vocês se lembram daquele 5, né? 5 fundamentos que Niles colocou naquele livreto, vocês fizeram chaveiro, né? Qual era o primeiro? Tá aí o segundo. Palavra. E o terceiro? O quarto. E o quinto? E aí você pega a sua mão, para o seu irmão. Os 5 dedinhos, viu? Isso aqui, vamos dizer assim, é a minha missão. Né? Trazer pessoas para Jesus. Esse foi eu que inventei, tá? Mas assim, você pensar bem, uma mão, ela na verdade, uma das várias funcionalidades é cumprimentar ou trazer alguém. Então, quando você coloca todos esses fundamentos, você está fazendo o quê? Acrescentando a vossa fé o quê? Virtude, como diz o texto, né? Mas assim,
Pedro ainda insiste que para que crescemos a gente deve fazer mais uma coisa. Fica aí com o texto na mão. É o que ele diz aí? Acrescentai a vossa fé virtude, e a virtude o quê? Irmãos, se vocês não se dedicarem ao estudo da palavra, você vai passar anos sem conseguir progredir na relação com Deus, né? Estudar a palavra é diferente de ler a palavra. Ler a palavra você lê deitado, né? Você lê sem se preocupar com nada. Mas estudar a palavra de Deus é você parar naquele momento, é você anotar o que Deus falou com você, é você olhar o que Deus está falando em todo momento. Então, não quero dizer com isso que você tem que fazer teologia. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa acrescentar à vossa fé virtude. E a virtude é o quê? Conhecimento. Né? Que sem ele, a nossa vida não vai progredir. Então, aqui na Videira, por exemplo, a gente tem as quinta-feiras, que são dias que a gente faz estudo sistemático, por exemplo, da palavra. Ano passado a gente viu tantas coisas, né? A gente viu, por exemplo, os dons. Cada um aqui pôde descobrir seu dom, né, para poder realizar este dom no serviço. E aí o texto continua. Depois de acrescentar o conhecimento, faz o quê? O que tem o texto? E o que é domínio próprio? Autocontrole, né? Domínio próprio é autocontrole. Quem é pai, aqui, mãe, sabe que precisa de muito autocontrole. Mas não só os pais. Um profissional precisa disso, né? Um filho precisa disso. Que mais? As esposas, as esposas, os maridos precisam de muito autocontrole. Todos nós precisamos de autocontrole e Pedro incita a gente a desenvolver o autocontrole. E eu vou dizer para vocês, eu estava conversando com uma pessoa hoje e ela me falou assim, mas é difícil. Eu concordo, né? É muito difícil você manter sempre aquele controle, né? E o que você faz então para você conseguir progredir? A ajuda do Espírito Santo. Essa semana eu estava almoçando com um discípulo e ele me falou uma experiência que ele teve. Ele pegou tipo um carro, um transporte para ir para a praia. E aí nesse transporte o cara falou assim, mais ou menos para ele assim, olha, tudo, mais ou menos assim, tudo é direção de Deus. Então você tem que perguntar a Deus se aquilo é direção dele para sua vida. E às vezes eu quero fazer alguma coisa, ele falando, né? E aí eu paro e pergunto, Deus, eu devo fazer isso? Né? Aí ele falou, se passar 10 segundos, ele falando, né? Eu não faço nada, porque Deus não me respondeu. Às vezes você, por exemplo, vai tomar uma decisão para comprar alguma coisa, né? E às vezes aquela decisão de compra afeta até um ano das suas finanças. Tipo, você vai parcelar, assim, não tem problema, eu não tenho dinheiro, mas eu parcelo em 15 vezes. Né? Você vai pagar lá os seus R$ 40. Entenderam? Em 15 vezes. E o que isso significa? Talvez se você não tivesse comprometido, porque você não precisava daquilo, por exemplo, aquele bem material que você comprou, você poderia dormir mais tranquilo, porque você está menos pressionado financeiramente. Né? Por exemplo, um discípulo uma vez vai me perguntar, eu queria comprar um carro. Eu falei, pensa direitinho, porque é um compromisso longo. É hora a Deus. A mesma coisa eu falei para a Lu, né? Assim, são 5 anos, não são 5 dias, não são 5 noites, não é umas férias. 5 anos é tempo suficiente para chorar um rio de lágrimas. Entendeu? E aí ela tem que estar consciente disso, que ela vai enfrentar e precisa pedir ajuda, ter autocontrole para pedir ajuda ao Espírito Santo. Ano passado eu tive uma experiência muito interessante. Não sei quantos de vocês perceberam que algumas celebrações eu não estava aqui. Né? E a quinta-feira às vezes também não estava, porque eu estava viajando a trabalhar. E quando eu estava trabalhando, né, e eu ficava me perguntando, poxa Deus, eu queria estar lá na igreja, eu queria estar lá com os irmãos, queria estar com minha família. Eu viajei para quase todos os estados do Nordeste, onde a empresa tem filial. E assim, eu ficava me perguntando, poxa Deus, às vezes saía da empresa 3 da manhã e voltava às 7 da manhã. Engordei, acho que foi uns 5 quilos aí, só nessa brincadeira, porque você não almoçava, comia pizza, né? Parecendo tipo ratinho, né? Em cativeiro, né? Aí você chega, passa o dia sem almoçar, aí chega de noite, tu come por um ano, né? Come 6 pedaços de pizza. Tem irmãos aqui que já comeram 20, né? Mas o que acontece? E eu me perguntava a Deus, de fato, poxa Deus,
Para que isso, né? Eu não estava reclamando do meu trabalho, nem estava pensando em desistir do trabalho. Graças a Deus as viagens acabaram. Mas eu perguntava a Deus qual o propósito disso tudo. É porque às vezes a gente só olha para o concreto e não vê Deus fazendo algumas coisas. E eu vou contar essa experiência para a gente finalizar, a gente ofertar aqui e botar só os outros fundamentos. Dizer assim para vocês: numa viagem dessa, que foi para Teresina, ou viagem longa, viu? A gente saía daqui 10 da noite, 11 da noite, só que você tem que chegar uma hora antes no aeroporto, fazer a conexão em Brasília para voltar para Salvador. Eu sei que a gente saímos 9 da noite para o aeroporto e eu cheguei em Feira às 10 da manhã. Cheguei em Salvador 8 horas da noite, ou da manhã. Então passamos a noite toda. Eu falei, rapaz, cansativo, eu vou aproveitar essa viagem, que é de madrugada, vou dormir, né? É ótimo dormir, eu vou dormir. Só que aí aconteceu uma coisa que minha conexão já sabe, uma coisa que me surpreendeu. De repente, o meu chefe sentou, nesse caso, sentou do meu lado no avião e começou a abrir a vida dele para mim. Ele falou, Rafael, eu tô te falando coisas que nunca falei para ninguém em toda a minha vida. Aí eu comecei a tomar um susto, né? Não sei se era por causa do sono, né? Eu falei, o que está acontecendo? Eu tô aqui. Eu batia na cara para ele não ver, para eu não dormir, né? Tô confessando minha vida aqui e o cara tá dormindo. Eu falei, poxa, o que eu vou fazer aqui? E aí ele passou, foram 3 horas de voo, confessando os pecados. Ele não é cristão, não é nada. E ele falou assim para mim uma coisa que eu falei na conexão, ele disse assim, Rafael, eu vou falar uma coisa para você, eu queria ter sua vida. Aí eu quase brinquei, eu falei, queria ter o teu dinheiro. Aí não pode falar que a gente é discípulo, né? A gente fica quieto. Fala, não, rapaz, glória a Deus. Jesus abençoa, e tal. Aí tem que ter domínio próprio, ter autocontrole. E assim, ele falou, Rafael, eu te falei coisas que... Eu não vou falar aqui, né? Mas ele falou, falei coisas que eu nunca falei para ninguém em toda a minha vida. Aí eu falei, peraí que agora eu vou te anunciar o evangelho. Mas o evangelho não é aquele evangelhozinho, Deus te ama, não. O evangelho que o único caminho para Deus é Jesus. O evangelho que diz assim, se você não entregar a vida para o Senhor, você vai perecer no inferno. Ele falou, mas todo mundo tem a sua verdade. Eu falei, mas a Bíblia, eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o único caminho para Deus não é todos os caminhos, é Jesus. Ele falou, vou te falar uma coisa, eu não acreditava mais em Deus. Ele falou assim para mim, né? Eu não acredito mais em nada, não estava acreditando. E foi uma coisa que quebrou o coração dele. E o meu de sono, mas dele. E assim, eu fui de perceber que às vezes as coisas de Deus estão acontecendo, entendeu? E você pensa que ela demora. Eu passei 6 meses, eu trabalho nessa empresa desde 2013, fez em janeiro 5 anos, passa rápido. E é a primeira oportunidade. Yuri é fruto lá do meu trabalho, que ele trabalhava lá comigo. Eu lembro a primeira vez que eu chamei ele para ir para a conexão, né? E assim, aí quando eu falei lá com. Eu falei, poxa Deus, eu até brinquei com o Yuri, eu falei, se o senhor me trouxe aqui para ganhar Yuri, eu já ganhei e já foi embora, eu vou continuar aqui, né? Mas assim, eu percebi que naquele momento Deus estava querendo falar, querendo alcançar a vida do meu chefe. E ele se comprometeu a mudar radicalmente de vida. Aí eu falei para ele assim, não adianta, você não vai conseguir. Só tem um jeito de você conseguir mudar de vida, é o Senhor te transformando, né? Ele podia pensar assim, não, verdade, que bonito você deixar de fazer isso, isso, isso. Eu falei, não, nem adianta você falar, porque amanhã você já esqueceu tudo e vai fazer tudo de novo. Você precisa lidar com o seu pecado, que é a fonte. Só Jesus pode resolver isso. Aí ele chegou e deu uma expressão, assim, bem interessante. Ele falou assim, olha, Rafael, ele conhece, inclusive, Luzerne daqui. Ele falou, olha, Rafael, eu quero um dia ir na sua igreja. Eu falei, você será bem recebido. Entendeu? E o que eu queria mostrar para vocês, que às vezes a adversidade, na verdade, é Deus criando oportunidade para alcançar pessoas, alcançar gente que está ao nosso redor. E o texto continua dizendo, perseverança, piedade e fraternidade. E o por último, o quê? O amor. Mas não é o eros, não é o filéu. Né? Qual é o amor que está escrito ali? O ágape. O ágape. Eu comecei, gente, a discipular quando eu tinha 20 anos. Eu faço em março agora 31 anos.
É mais velho, né? É a barba. E assim, como a maioria de vocês aqui, são quantos anos discipulando? Eu vou fazer 11 anos discipulando. E uma vez um discípulo me fez uma pergunta que até hoje eu não esqueço essa pergunta. Eu acho que eu era meu terceiro ano discipulando. E ele perguntou assim para mim, Rafael, eu te dou muito trabalho. Eu falei, verdade. É, tem que falar a verdade, você dá muito trabalho. Por que você não desiste de mim? Porque assim, eu devo ser. Tem gente que já fala que é uma negação, né? Já chega falando. Eu sei que eu devo te frustrar bastante, né? Você gasta um tempão comigo e eu volto e faço as mesmas coisas sempre. Eu falei pra mim, o que eu tô fazendo não é por você, é por amor, entendeu? Então, quando você decide fazer qualquer coisa por amor, você consegue andar a próxima milha. Pra mim, você ainda continua sendo a mesma pessoa que eu vejo que Deus pode transformar. E para o ano de 2018, nossa vida espiritual só vai crescer se a gente colocar em tudo que a gente imagina o amor de Deus, o amor pelo próximo. Porque, sinceramente, ninguém aqui merece nosso amor. Nem eu, nem você. Entenderam? Mas o amor puro, ele te leva a experimentar coisas que você nunca imaginou em sua vida. Então, é isso que a gente deve buscar. Acrescentar à nossa fé virtude, virtude o quê? Conhecimento, conhecimento, domínio próprio o quê? Perseverança, depois a piedade, fraternidade, para ao final alcançarmos o amor. Aí ele termina o texto dizendo assim, olha a conclusão dele. Aqui, tendo estas coisas, você seja sempre frutífero. Só tem um jeito de a gente ser frutífero esse ano e viver para Deus. É colocando toda a nossa diligência em desenvolver a nossa fé. Desenvolver aquilo que Deus já fez em nós. Que Deus não irá fazer por nós. Então, este ano, eu convido você a mergulhar de fato em um crescimento com Deus. Na verdade, eu desafio você a experimentar o melhor ano de crescimento em sua vida. Em que sentido? Você vai perceber que não é só crer, mas é botar a sua fé em diligência. É todo dia você levantar e fazer o seu devocional, é você orar, é você pregar o evangelho. E aquele discípulo, ele não soube da verdade principal. Sabe qual era a verdade principal? É que ele não tinha ainda experimentado o que eu tinha. Que sabe o que era? Era alegria ao ver um pecador que se arrepende. Eu já tive muitos prazeres nesta vida, falo espiritualmente, mas a maior alegria que eu já experimentei, que assim eu posso falar para você, e vocês podem até concordar comigo, é você ver alguém sendo transformado por Deus. Né? Você ver alguém sendo transformado por Deus. Eu passei 2 anos orando por esse cara. Eu acho que aí esgotou minha cota, que eu orei muito, né, pro Yuri. E assim, eu pedi, pedindo por ele, e hoje ele está firmado. Todo dia ele manda um versículo, manda um monte de coisa. Mas isso, irmãos, e a coisa mais bonita que eu ouvi, assim, nesse sentido, foi meu chefe falar: eu quero ter a vida que você tem. Porque se Dani, por exemplo, fala, Rafael, eu te admiro, um exemplo. Não quer dizer que ela admira, mas se ela fala, não tem tanta importância para mim como o meu chefe que me vê diariamente. Entendeu? Que aqui eu vejo o Dani só quinta-feira, domingo e alguns eventos por fora. É fácil você, né, manter uma aparência. Mais difícil é todo dia no trabalho, durante 5 anos, e você saber que a tua história lá não foi em vão. É você saber que a tua vida falou de Jesus para aquela pessoa. Então, eu falei para ele assim, eu ganhei o ano. E não há melhor elogio para um cristão do que alguém dizer, eu quero a tua vida. Porque você sabe que não é a sua vida que ele quer, é a vida do Senhor que você está vivendo. E se alguém falar assim para você, é uma alegria tremenda. Eu vou ser sincero para vocês. É muito melhor do que ele tivesse me dado todo o recurso financeiro. Não que se ele tivesse me dado, eu teria rejeitado. Não, é divide. Não. Mas assim, eu quero dizer para você assim, a melhor coisa que aconteceu no meu ano, assim, Daniel já tem 1 ano e um pouco mais, né? Mas foi ouvir do meu chefe ele dizer para mim, ó, seus anos aqui não foram em vão. Você é a única pessoa que eu confio. Eu queria ser como você. E João falar que quer ser como, por exemplo, comigo, significa nada. Significa, viu, João? Eu falei assim, significa nada como alguém
que te vê 9 horas por dia, que é a quantidade de tempo que eu trabalho diariamente. Então, eu vou finalizar dizendo assim, a nossa vida em 2018 tem que cantar. Eu jantei com o Rodrigo na segunda-feira. E a gente estava conversando, aí eu falei, é bom demais ter um patrão como o Cláudio, né? Porque eu conheço os outros patrões. Eu falando com ele brincando. Porque assim, você ter um patrão que é discípulo é diferente. É, Yuri? Ter um patrão que é discípulo é diferente. Ele tá rindo para não chorar, né, Yuri? Se não, é completo. Aí eu falei, tem coisas que o patrão discípulo faz que nenhuma empresa vai fazer por você. Isso é verdade. E eu fiquei feliz com ele. Falei assim, glória a Deus que a vida de Cláudio cantou Jesus lá para você. Mas não é só Cláudio, é Cláudio, Vanessa e as filhas, óbvio. Né? É o pacote. Isso é lindo. Ele está sendo vivido lá fora, não aqui. Eu escuto minha mãe falar de Ângela, por exemplo. É apaixonada por Ângela. Quem não é, né? Mas minha mãe, eu tô falando, minha mãe é apaixonada por Ângela. Diz que quando Ângela chega, parece que a áurea muda do lugar, né? É uma coisa meio mística. Minha mãe não aprendeu comigo, mas é alguma coisa que ela está sentindo lá. Eu não sei o que é, ainda vou tentar entender, talvez, sei lá. Ângela depois me explica a áurea, ela vai dizer que é o Espírito Santo. Mas assim, é um impacto, por exemplo, que Fernanda fez em minha mãe. Ela falava para mim, minha mãe falava assim, Fernanda é uma mulher de Deus. Eu nunca vi uma mulher como aquela. Você também pode concordar, né? Com Fernanda. Aí diga assim, mãe, não é Fernanda, é o Senhor. Tira Deus para tu ver. Não tira não, deixa lá. Eu quero orar com vocês. Pedir a Deus que eles nos dê a oportunidade de sermos, como diz 1 Coríntios, livros abertos. Escrito por Deus pelo dedo de Deus. Vamos fechar nossos olhos e orarmos. Pai, te damos graça, porque o Senhor nos colocou aqui. Queremos neste ano nos dedicar ao ministério que o Senhor propõe, Pai, para nós. Correr esta caminhada, esta corrida, acrescentando tudo que é necessário para a gente desenvolver a nossa fé. Nós te louvamos porque de maneira maravilhosa o Senhor nos alcançou. E esse ano nós queremos, né, exalar o bom perfume do Senhor. Eu desejo, Pai, que na minha fraqueza, na nossa fraqueza, o seu poder se aperfeiçoe. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu queria que a gente agora estivesse pegando nossa oferta, nosso dízimo, né? A gente vai dizimar, ofertar, e a gente já está liberado. Quando você pega a tua oferta, seu dízimo, vou fazer a minha última oração. Senhor, abençoa as finanças dos teus filhos. Faz com que eles prosperem em tudo neste ano, 2018. Faz que a semente multiplique-se e que dê muitos frutos. Nós pedimos, em nome de Jesus, Pai, que tudo que viemos receber do Senhor seja para a tua glória. Já entregamos de antemão tudo aquilo que venhamos a ganhar, Pai, de ti. E já ofertamos como um dia ofertei Daniel, que é um dos meus bens mais preciosos, Senhor. Também começa esse 2018 ofertando tudo, Pai. A vida, finanças, trabalho, profissão, emprego. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Pode se colocar de pé, pode trazer sua oferta, seu dízimo. Niles acabou de mandar mensagem que já está em casa, acabou de chegar em casa. Glória a Deus. E pelo jeito o carro também. Deus abençoe os irmãos. Até domingo.